No Natal, a gente costuma acreditar que tudo precisa estar bem. Mesmo quando não está. A gente se senta à mesa. Sorrir vira um gesto automático. E o coração aprende a ficar em silêncio. Durante muito tempo, eu achei que isso era maturidade. Que amar era saber engolir desconfortos. Que família era permanecer, mesmo quando algo dentro de nós pedia distância. Demorei anos para perceber que nem todo lugar onde a gente permanece é um lugar onde a gente pertence. E mais ainda para aceitar que essa descoberta não vem com barulho. Ela vem devagar, em gestos pequenos, em silêncios repetidos. Às vezes, a gente só entende depois. Depois que o corpo começa a cansar. Depois que o pensamento insiste. Depois que a normalidade começa a pesar. Talvez você que me escuta agora já tenha vivido algo parecido. Talvez já tenha passado um Natal inteiro sentindo que estava presente, mas não incluída. Talvez tenha aprendido a chamar de fase aquilo que, no fundo, era ausência. Eu também fiz isso. Chamei de cansaço, de exagero, de coisa da minha cabeça. Até o dia em que percebi que não era fraqueza sentir. Era lucidez. Porque há momentos na vida em que a gente entende algo simples e doloroso ao mesmo tempo. Nem toda família é lar. Nem todo silêncio é paz. Nem toda permanência é amor. Essa história não é sobre acusações. Nem sobre culpas. É sobre consciência. Sobre o dia em que, em pleno Natal, eu percebi que havia passado tempo demais, tentando caber onde já não havia espaço para mim. E o mais difícil não foi descobrir isso. Foi aceitar. Eu não acordei um dia fingindo. Isso é importante dizer. Ninguém ensina uma mulher a fingir de uma vez. Isso se aprende aos poucos. Em doses pequenas. Quase imperceptíveis. No começo, são concessões que parecem amor. Um silêncio aqui. Uma paciência a mais ali. A gente pensa que está sendo madura. Que está escolhendo a paz. Que não vale a pena criar conflito por tudo. E talvez, no início, realmente não valha. Mas existe uma linha muito fina entre escolher a paz e abandonar a si mesma. No meu casamento, eu comecei assim. Achando que compreender era amar. Que ceder era cuidar. Que sustentar o clima da casa era parte do que significava estar junto. Eu aprendi cedo que falar demais incomodava. Que insistir cansava. Que explicar sentimentos era visto como exagero. Então comecei a simplificar. Diminuí perguntas. Engoli respostas atravessadas. Aprendi a sorrir quando algo me feriu de leve. Não porque eu não sentisse, mas porque eu acreditava que sentir demais era um defeito. Com o tempo, isso virou hábito. Eu passei a organizar a rotina com ele. A prever silêncios. A evitar assuntos. Não por medo, mas por responsabilidade. Alguém precisava manter tudo funcionando. Quase sem perceber. Eu assumi esse papel dentro da relação. A mulher que sustenta, que compreende, que aguenta. E quanto mais eu aguentava, mais aquilo era chamado de amor. Quando algo me incomodava, eu dizia a mim mesma que era fase. Que todo casamento tem altos e baixos. Que ninguém é perfeito. Essas frases são perigosas quando usadas tempo demais. Porque elas explicam tudo. Inclusive o que não deveria ser explicado. Eu comecei a confundir constância com cuidado. Presença física com parceria. Rotina compartilhada com intimidade. E assim, o que era falta passou a se chamar normal. Havia dias bons, sim. Risadas. Momentos leves vividos ao lado dele. E eles eram suficientes para justificar todos os outros. Porque a gente não mede uma relação pelo que dói, mas pelo que ainda funciona. Até que um dia, o que funciona já não sustenta mais. Mas antes disso acontecer, há um longo período de adaptação. A gente se adapta ao tom mais baixo, à ausência de perguntas, à distância educada que se instala aos poucos. E quando percebe, já está vivendo uma versão reduzida de si mesma, dentro da própria relação, sem nem saber quando isso começou. Eu não achava que faltava amor. Eu achava que faltava força em mim. Achava que precisava ser mais paciente, mais madura, mais compreensiva. Nunca passou pela minha cabeça
que talvez eu estivesse pedindo pouco demais. Foi assim que eu aprendi a fingir. Não por mentira, mas por sobrevivência emocional. E isso, durante muito tempo, pareceu a coisa certa a fazer. Antes daquele Natal. Antes do gesto. Antes do nome. Já havia algo diferente. Não era um fato. Era uma sensação. Uma espécie de descompasso difícil de explicar. Eu continuava vivendo minha rotina. Acordava, cumpria horários, organizava a casa, conversava com ele. Tudo parecia normal. Mas o normal começou a exigir mais esforço. Eu me sentia cansada sem motivo claro. Irritada com coisas pequenas. Sensível demais para situações que antes eu contornava facilmente. E eu não ligava isso a nada específico. Atribuía ao tempo, à idade, às responsabilidades. O corpo sempre leva a culpa primeiro. Havia dias em que eu sentia vontade de falar, e desistia antes mesmo de começar. Não por medo da reação dele, mas porque algo em mim já sabia que não haveria escuta real. Eu percebia pequenos afastamentos. Nada gritante. Nada que justificasse uma conversa séria. Mas o jeito como ele respondia sem olhar. As conversas interrompidas. A presença que estava ali, mas não inteira. Eu dizia a mim mesma que era fase. Que todo casamento atravessa períodos assim. Que eu estava exigente demais. E seguia. Mas o corpo não seguia com a mesma facilidade. Eu dormia mal. Acordava no meio da noite. Tinha a sensação constante de que algo precisava de atenção. Sem saber exatamente o que. Havia momentos em que eu o observava em silêncio. Não por desconfiança, mas por estranhamento. Como se, de repente, eu estivesse convivendo com alguém que eu conhecia há anos. E, ainda assim, não reconhecia completamente. Isso não me deixava alarmada. Me deixava inquieta. Uma inquietação educada. Discreta. Daquelas que a gente guarda para não parecer exagerada. Eu comecei a notar o quanto eu me explicava. O quanto eu justificava minhas próprias emoções. O quanto eu tentava manter tudo equilibrado, sozinha. E isso também foi passando por normal. Até que algo curioso aconteceu. Eu já não conseguia relaxar totalmente quando estava em casa. Mesmo nos dias tranquilos. Mesmo quando nada estava acontecendo. Era como se o corpo estivesse sempre em alerta leve. Não por perigo iminente, mas por ausência de segurança emocional. Na época, eu não tinha palavras para isso. Hoje, olhando para trás, eu entendo. O corpo percebe quando a relação deixa de ser lugar de repouso. Quando a presença do outro já não oferece abrigo, mas exige vigilância silenciosa. Eu ignorei esses sinais. Não por ingenuidade, mas porque reconhecê-los exigiria uma mudança, para a qual eu ainda não me sentia preparada. Então eu segui. Segui vivendo. Segui ajustando. Segui chamando de normal o que já estava pedindo nome. Até que naquele Natal, um gesto simples fez tudo aquilo que estava disperso. Se organizar de uma vez. Mas isso, eu só entenderia depois. Era Natal. Não um Natal especial. Apenas mais um daqueles natais que a gente atravessa acreditando que está tudo bem. Porque sempre foi assim. A casa estava cheia. O cheiro da comida misturado com risadas altas demais. Eu estava na cozinha, fazendo o que sempre fazia, ocupando as mãos para não ocupar o pensamento. Meu marido foi pro quarto rapidamente. Disse que tinha esquecido algo. Foi um movimento simples. Rápido demais para chamar atenção. Mas eu vi. Eu vi quando ele entrou. E vi quando ele saiu. O celular não estava mais na mão dele. Estava escondido. Não foi um susto. Não foi raiva. Não foi escândalo. Foi um silêncio por dentro. Eu lembro do gesto. Do jeito como ele virou o corpo levemente. Da mão fechando o aparelho. Do cuidado excessivo para algo que, teoricamente, não precisava de cuidado. Ele não me olhou. E naquele instante, algo muito antigo em mim despertou. Não foi desconfiança. Foi reconhecimento. Como se meu corpo dissesse algo que minha cabeça ainda não queria aceitar. Eu continuei mexendo a panela. Continuei sorrindo. Continuei ali. Mas por dentro, eu já não estava mais. Aquele gesto. Não era sobre um celular.
Era sobre escolha. Ele escolheu esconder. Escolheu proteger algo que não era nosso. Escolheu não me incluir nem na verdade, nem na mentira. E foi ali, em plena ceia de Natal, que eu percebi algo desconfortável demais para ser ignorado. Eu estava dentro daquela casa, mas não estava dentro da vida dele. O barulho da casa continuava. As conversas, os brindes, as risadas. E eu ali, com a colher na mão, sentindo que algo tinha se quebrado sem fazer som. Ninguém percebeu. Ninguém viu. Mas eu vi. E quando a gente vê, não tem mais como fingir que não viu. Mais tarde, depois que todo mundo foi embora, a casa já organizada, quando entrei no quarto, ele já estava dormindo. Deitado de lado, respirando fundo, com aquele sono tranquilo de quem não carrega o peso do que esconde. O celular estava ali, sobre o criado mudo, virado para baixo. Não havia urgência. Não havia pressa. Havia apenas um incômodo que não tinha ido embora comigo depois da ceia. Eu não pensei em procurar nada. Esse é um detalhe importante. Não era desconfiança. Era continuação. Como quem pega um objeto familiar sem intenção definida. Eu virei o telefone. A tela acendeu. E foi então que eu vi. Lara. O nome estava ali, entre as conversas recentes. Não perdido. Não antigo. Presente. Lara. A mulher da festa da empresa. Aquela que eu conheci rapidamente, meses antes. Aquela que falava olhando demais para ele. E de menos para mim. Na época, eu senti algo atravessado. Um desconforto leve, quase educado demais para ser levado a sério. Eu o ignorei. Disse a mim mesma que era exagero. Que era cansaço. Que era coisa da minha cabeça. Agora, naquele quarto silencioso, no meio da madrugada de Natal, o nome dela não parecia exagero nenhum. Parecia coerência. Eu fiquei ali alguns segundos, sem tocar em mais nada, sem abrir mensagens, sem descer a conversa. Não era necessário. Porque, naquele instante, algo ficou claro demais para ser desfeito. Enquanto eu mexia a panela na cozinha, tentando sustentar uma normalidade que sempre sustentava sozinha, ele escolheu escrever para outra mulher. Enquanto eu fingia não perceber o incômodo, ele já tinha escolhido proteger algo que não era nosso. E ali veio a parte mais dolorosa de todas. Não o nome, mas o que ele representava. Ele sabia. Meu marido sabia. Sabia que esconder o celular era um gesto. Sabia que virar o corpo era uma escolha. Sabia que o silêncio não era inocente. E mesmo assim, ele dormia. Dormia tranquilo. Porque a dissimulação também cansa menos do que a verdade. Dormia tranquilo. Eu olhei para ele dormindo. E pela primeira vez em muitos anos, não senti vontade de acordá-lo. Não havia mais o que perguntar. Porque quando alguém passa a viver uma parte da própria vida fora da relação, não é a explicação que falta. É o respeito. Eu devolvi o celular exatamente como estava. Virado para baixo. No mesmo lugar. Ele não se mexeu. E naquele instante, sem lágrimas, sem cena, sem palavras ditas, eu compreendi algo que demoraria anos para aceitar por completo. Eu estava casada com alguém que já tinha saído da relação, mas me deixou ali dentro, cumprindo o papel. Sozinha, ao lado de alguém que dormia em paz. E quando a gente entende isso, não há discussão que resolva. Há apenas uma verdade que passa a ocupar espaço demais dentro da gente, para continuar sendo ignorada. Na manhã seguinte, eu acordei antes dele. Não porque tivesse dormido bem, mas porque meu corpo já não conseguia mais fingir descanso. Levantei em silêncio. Abri a janela. O dia estava claro demais para quem tinha passado a noite inteira acordada por dentro. Fui para a cozinha preparar o café. Coloquei a água para ferver. E esqueci. Esqueci que tinha ligado o fogo. Esqueci o que tinha ido buscar no armário. Me peguei parada, olhando para a bancada, tentando lembrar o próximo gesto. Era como se minha mente estivesse em outro lugar, tentando organizar algo grande demais para caber em pensamentos simples. Quando ele entrou na cozinha,
Me deu bom dia como sempre. O mesmo tom. A mesma voz. Sentou-se à mesa como em todos os outros dias. Pegou a xícara. Comentou algo banal. E ali, naquele café da manhã comum, eu percebi o tamanho do abismo. Porque para ele, a vida seguia. Para mim, tudo estava suspenso. Havia longos silêncios entre nós. Mas não eram vazios. Eram silêncios cheios de decisões que ainda não tinham forma. Cheios de perguntas que eu não estava pronta para fazer. Cheios de uma consciência que pesava mais a cada minuto. Eu respondia mecanicamente. Comia sem sentir gosto. Olhava para ele como quem observa alguém distante. Em algum momento, notei o celular. Ele não estava mais sobre a mesa. Não estava esquecido no sofá. Não estava largado em lugar nenhum. Estava no bolso. Grudado. Ele se levantava. O celular ia junto. Sentava. A mão conferia o bolso. Ia ao banheiro. O celular o acompanhava. E eu observei aquilo com uma atenção que nunca tinha tido antes. Não com raiva. Com lucidez. Me perguntei, então, algo que doeu mais do que qualquer resposta. Será que sempre foi assim? Ou será que eu só passei a ver agora? Essa pergunta ficou comigo o dia inteiro. Saí para resolver coisas simples. Dirigir até o mercado. Passar no banco. Voltar para casa. Mas nada parecia simples. No trânsito, eu me perdia em pensamentos e esquecia o caminho. Cheguei a parar no semáforo verde, sem perceber. Procurei a chave do carro por minutos. Ela estava na minha mão. Em casa, deixei o celular em lugares improváveis. Abri a geladeira sem saber o que queria pegar. Sentei no sofá e levantei logo depois, inquieta. Era o corpo em alerta. O corpo vivendo o pico de um estresse que não fazia barulho. Mas ocupava tudo. Eu pensava nele andando pela casa normalmente. Atendendo ligações. Rindo de vídeos. Vivendo como se nada tivesse mudado. E talvez, para ele, nada tivesse mesmo. A mudança tinha acontecido em mim. Era como se eu tivesse sido arrancada de uma versão antiga da minha vida. E colocada, sem aviso, diante de uma verdade que exigia posicionamento. Mas eu ainda não sabia como. Nem quando. Nem de que forma. Só sabia que algo tinha sido quebrado. E não havia como devolver ao lugar. Naquele dia, eu entendi que a dor mais difícil não é a que explode. É a que obriga a gente a continuar funcionando. Enquanto tudo por dentro pede pausa. E eu continuei. Continuei andando. Falando. Cumprindo horários. Mas por dentro, eu já estava em outro tempo. No tempo de quem sabe que a vida, daquele jeito, não pode continuar por muito mais tempo. Nos dias que se seguiram, eu não tomei nenhuma decisão imediata. E isso é importante dizer. Não houve aquela coragem cinematográfica. Não houve mala pronta. Não houve discurso ensaiado. Houve silêncio. Mas não o mesmo silêncio de antes. Era um silêncio que observava. Que comparava. Que lembrava. Eu comecei a reparar em coisas pequenas. Não para procurar erro. Mas porque, de repente, eu estava desperta. Reparei no jeito como ele falava comigo. Sempre correto. Sempre educado. Sempre distante. Reparei que eu já não compartilhava meus pensamentos mais simples. Que eu filtrava o que dizia. Que eu media palavras dentro da minha própria casa. E ali, sem drama, uma pergunta começou a se repetir dentro de mim. Que tipo de vida é essa? Em que a gente precisa se diminuir para caber? Não era sobre outra mulher. Não era sobre mensagens. Não era sobre provas. Era sobre segurança. Sobre acordar sem precisar vigiar gestos. Sobre sentar à mesa sem carregar tensão nos ombros. Sobre viver sem ter que interpretar normalidade. Eu percebi que, em algum momento da minha vida, eu tinha confundido estabilidade com paz. Mas estabilidade é apenas permanência. Paz é outra coisa. Paz é descanso interno. E eu já não descansava há muito tempo. Eu pensei na mulher que eu tinha sido anos atrás. Naquela que acreditava que amor era insistência. Que maturidade era suportar. Que casamento era atravessar tudo em silêncio. E pela primeira vez, eu me permiti questionar isso. Sem me sentir culpada. Talvez amar não fosse aceitar qualquer coisa.
Talvez ser adulta não fosse aguentar até desaparecer. Talvez dignidade fosse um limite, não um sacrifício. Esses pensamentos não vinham organizados. Eles vinham em blocos. Em pausas. Em momentos aparentemente banais. Lavando louça. Tomando banho. Antes de dormir. Eu ainda dividia a casa com ele. As rotinas. Os horários. Mas alguma coisa tinha mudado de lugar. Eu já não me explicava tanto. Já não pedia confirmação. Já não buscava aprovação. Não porque eu tivesse decidido sair, mas porque eu tinha decidido me ouvir. E isso muda tudo. Houve um dia em que eu me olhei no espelho. E pensei algo simples, sem peso. Eu não posso continuar vivendo em um lugar onde preciso duvidar do meu próprio valor. Essa frase não veio como coragem. Veio como constatação. Como quem reconhece uma dor antiga. E entende que ignorá-la custa mais do que enfrentá-la. Eu ainda não sabia o que faria. Nem quando. Nem como. Mas eu sabia o que não faria mais. Não fingiria tranquilidade. Não aceitaria viver à margem da própria relação. Não normalizaria o desrespeito só para manter aparência. A decisão não foi sair. A decisão foi não voltar a ser quem eu era antes de ver. E isso, por si só, já era uma reconstrução. Porque quando a gente muda por dentro, o mundo ao redor é obrigado, cedo ou tarde, a se reorganizar. Eu não contei essa história para falar de traição. Nem para apontar culpados. Nem para oferecer respostas prontas. Contei porque há momentos na vida em que a gente entende algo simples e difícil ao mesmo tempo. Nem todo lugar onde a gente permanece é um lugar onde a gente é cuidada. Às vezes, a verdade não chega como uma explosão. Ela chega como um cansaço. Como um incômodo que insiste. Como um silêncio que começa a pesar. E reconhecer isso não faz de ninguém fraco. Faz consciente. Talvez você que escutou até aqui tenha lembrado de alguma situação parecida. De um gesto. De um silêncio. De algo que você sentiu, mas preferiu não nomear. Se for o caso, não se apresse. A consciência não exige decisões imediatas. Ela pede escuta. Escutar a si mesma. Escutar o corpo. Escutar o que ficou tempo demais guardado. Essa história não termina aqui. Porque histórias como essa não terminam de repente. Elas continuam dentro da gente. Pedindo espaço. Pedindo verdade. Pedindo dignidade. Se você sentir vontade, pode deixar nos comentários o que esse relato despertou em você. Talvez uma lembrança. Talvez uma pergunta. Talvez apenas um silêncio reconhecido. Este espaço existe para isso. E se quiser acompanhar outras histórias, outros momentos de lucidez, outros relatos de mulheres que aprenderam a se escutar, sinta-se em casa. Porque, às vezes, o primeiro passo para mudar uma história é simplesmente parar de fingir que ela não existe.